Olá, queridos, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar um texto com vocês que se encontra no livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Hoje eu gostaria de compartilhar a história do profeta Elias, o profeta de Israel, que foi muito importante à sua época, porque foi quase que uma coluna diante do povo em relação à fidelidade a Deus, em adoração ao verdadeiro Deus e com certeza de consagração ao Senhor, e que influenciou muito o povo de Israel a permanecer olhando para o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Mas nesse trecho que nós vamos ler de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 1, eu quero trabalhar um pequeno trecho da história de Elias, que foi um trecho muito difícil, um trecho da vida de Elias, um momento da vida de Elias, do qual Elias passou muita dificuldade. E é sobre essa dificuldade que eu queria compartilhar nesse tempo com você. O texto de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 1, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Que os deuses me castiguem se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste com a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando em Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, a caminho de um dia, e sentou-se debaixo de um arbusto, e pediu para si a morte, dizendo: Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Esse trecho que nós lemos é um recorte da vida de Elias e vale fazer um apanhado aqui nesse tempo do contexto histórico de Israel. Israel nesse tempo vivia sob a monarquia de Acabe, que na verdade não era um rei de muita imposição, de muita firmeza, de muita convicção. Era um rei muito manipulável e era manipulado nesse tempo pela sua rainha, pela sua esposa Jezabel, muito conhecida em registros bíblicos por ser uma pessoa extremamente maldosa, idólatra e que trouxe muitos prejuízos a Israel com seu comportamento e com a sua influência sobre Acabe. A Bíblia diz que por causa da idolatria e por causa de tantas outras questões, a terra de Israel sofreu muito com a liderança de Acabe e, na verdade, sobre a forte influência de Jezabel, sua esposa. A Bíblia diz, se você pegar capítulos anteriores, que Elias propôs a Acabe e aos profetas de Baal, e Acabe era um seguidor de Baal, assim como de outros deuses também, era um rei muito idólatra diante de um povo do qual Deus tinha proibido pela lei de Moisés a idolatria. E o próprio Elias faz um desafio no Monte Carmelo, dizendo que deveria descer fogo do céu e consumir madeiras que estivessem postas num altar. O Deus verdadeiro queimaria as madeiras e seria provado naquele tempo o Deus verdadeiro. E depois do desafio que Elias venceu, a Bíblia diz que Acabe volta ao palácio, conta o que aconteceu a Jezabel e Jezabel manda um mensageiro a Elias. É interessante que quando a gente faz um estudo sobre essa perspectiva, por que Jezabel não manda então um assassino matar Elias, não é? Porque inteligentemente ela sabia que se transformasse nesse tempo, se Elias se transformasse num mártir, ainda mais difícil seriam os planos dela em Israel. E então ela manda um mensageiro dizer para Elias: olha, amanhã, pela mesma hora que isso tudo aconteceu ali no Monte Carmelo, a sua vitória sobre os profetas de Baal, e não só a sua vitória, como também a matança dos profetas idólatras dentro da terra de Israel, se isso não vai acontecer com você. Só que o texto diz, por exemplo, no capítulo 18, que a vitória foi de Elias, né? Charles Spurgeon diz que Elias fugiu, né? Foi o vencedor fugindo de um inimigo derrotado, né? Mais ou menos isso que Charles Spurgeon disse uma vez a respeito desse texto. Porque era o momento de Elias consolidar a terra de Israel e fortalecer a ideia de um único Deus, um Deus verdadeiro, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus que iniciou todo o povo, que deu as leis, que amava o povo e pedia ao povo obediência à sua lei. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Pressionado com todas as questões que estava vivendo, pressionado com
a pressão ali de Jezabel, as ameaças de Jezabel sobre a sua vida, Elias foge. E a Bíblia diz que, fugindo, ele depois do caminho de um dia, se senta próximo de um arbusto e deseja a morte, né? Warren Wiersbe diz que nesse tempo Elias estava assim, tomado de depressão. Olha que interessante, né? Um autor, um estudioso bíblico, e a gente percebe isso também no texto, você vê nitidamente um homem de Deus. Nós consideramos Elias como um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus no Antigo Testamento, com depressão. Olha que coisa, como isso nos chama a atenção e nos leva a compreender verdades da palavra de Deus. Quando Elias, por exemplo, no capítulo 4, ele diz para Deus: Deus, já basta, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E depois, deitando debaixo do arbusto, adormeceu. E depois o anjo fala: come, e Elias come e volta a dormir. Sinais de uma pessoa depressiva. Elias estava depressivo nesse tempo porque estava vivendo um turbilhão de problemas e de emoções. O povo vivia em idolatria, distante do Deus que ele pregava e que ele passou a vida inteira pregando. O povo estava tendo muita dificuldade nas terras de Israel por causa da idolatria. O povo não dava ouvidos a Elias. O povo, que é logicamente o alvo de Deus, não se importava com os deuses estrangeiros na terra de Israel. Para eles tudo era Deus, e eles estavam prestando cultos a todos os tipos de deuses que entravam na terra de Israel. Elias, nesse tempo, se sentia sozinho, solitário, nesse período aqui onde você vê só Elias, como um expoente, como alguém que estava mostrando o rosto e afrontando de fato Acabe e a idolatria dentro de Israel. E essa pressão trouxe ao coração do profeta uma depressão. É interessante pensar nisso porque, veja, Elias tinha um profundo relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo se manifestava sobre a vida de Elias de uma forma maravilhosa. Vale lembrar, por exemplo, capítulos depois, nessa mesma narrativa de Reis, nesse mesmo período, que depois ele vai ter um fato interessante com o profeta Eliseu, que ele joga a capa no rio e as águas param de correr. Não é? Quer dizer, o Espírito Santo estava com Elias de uma forma maravilhosa. Mas mesmo o Espírito Santo estando com Elias, de uma forma plena e de uma forma maravilhosa, quase você não tem relatos do mover do Espírito Santo no Antigo Testamento, como você percebe em Elias e também em Eliseu. Esse homem, cheio de fé, cheio de relacionamento com Deus, fragilizado pelas emoções e pelas circunstâncias, adoece mentalmente. E isso é muito interessante, muito importante a gente perceber, porque existem muitas pregações hoje dizendo que um servo de Deus não pode ter doenças relacionadas à mente, como depressão e como ansiedade. O que não é verdade. Você percebe nitidamente o texto dizendo que Elias, nesse trecho, só queria a morte e só queria dormir. Sintomas nítidos de uma pessoa que sofre de uma depressão. Psicologicamente falando, você pode ter uma depressão branda, você pode ter uma depressão aguda, mas o fato é que, de fato, Elias não estava bem. E se você continuar lendo o texto, é o Senhor que o ergue, é o Senhor que o trata, é o Senhor que o levanta, é o Senhor que cuida e que gerencia as emoções de Elias para que ele voltasse a ser o profeta que Israel precisava, que é o trecho que nós vamos ler daqui a pouco. É importante perceber que é necessário um tratamento. Se você continuar lendo o texto, a partir do verso de número 8, você vai ver Deus se revelando a ele, revitalizando confiança, revitalizando aquele laço com ele, revelando os planos e os propósitos para que Elias voltasse novamente a ser o profeta que Israel precisava. É interessante que, sim, ele adoeceu, mas da mesma forma que adoeceu, o próprio Deus o tratou. E uma das coisas que serviu como tratamento, que eu gostaria de deixar para você, Deus deu a Elias o propósito. Isso é muito legal, um propósito para a vida, sabe? Um ideal, sabe? Quase Deus dizendo para ele: Elias, mexa-se. Elias,
Busque fazer a minha vontade. Elias, levante, eu tenho muitas coisas a fazer por meio de você. Olha só o que diz, por exemplo, a partir do verso 18, desse mesmo capítulo 19. Mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele, quase dizendo, num gesto simbólico, olha, essa capa, ou seja, a presença do Espírito Santo, a manifestação profética do Espírito Santo, eu estou passando para você nesse tempo. Veja, Deus deu a Elias uma mensagem maravilhosa, falou, olha, você não está sozinho. Existem homens que também estão sofrendo e que não se curvaram a Baal, não se curvaram à idolatria, não se curvaram aos deleites de Jezabel. São servos e que precisam de você. A gente acredita que é nesse período histórico em Israel que se inicia a escola dos profetas, que começa com Elias e depois vai se desenvolver também com o profeta subsequente Eliseu. O texto diz que Deus dá um propósito à vida de Elias. Diz, Elias, olha, eu quero usar a sua vida de forma extraordinária. Eu preciso que você se levante, se mexa, que você lute para vencer essas circunstâncias, porque eu tenho uma obra ainda a realizar no meu povo por meio da sua vida. E é isso que acontece. Elias consegue vencer esse momento, vencer esses desafios e continua a sua caminhada até o momento, se você continuar lendo depois o livro dos reis, onde ele é trasladado numa carruagem de fogo. É maravilhoso perceber que sim, nós podemos ficar doentes, e principalmente em períodos de muita pressão emocional, de muitos problemas, nós podemos adoecer mentalmente. O texto diz que um homem cheio do Espírito Santo ficou doente. E não foi falta de comunhão com Deus, porque o Espírito Santo de Elias era algo que não tinha em nenhum outro israelita. Não era falta de presença divina com ele. Eram problemas, eram dificuldades, era um medo que tomou conta do coração dele e que, obviamente, prejudicou a sua confiança, prejudicou o seu relacionamento com Deus e o levou a um princípio de ansiedade ou de depressão. Acreditamos que já é, nesse caso aqui, uma depressão. É possível que você fique assim, mas é importante que você saiba que existe tratamento, que existe propósitos para a sua vida diante de Deus e que é necessário que você se mova, que você busque a psicoterapia, que você busque a psiquiatria para que você se livre dos problemas. Nossa mente ela pode sim entrar em colapso, mas nós precisamos lutar para que ela volte ao normal, utilizando o medicamento, utilizando a psicoterapia, para que a gente se reestabeleça, assim como a nossa saúde física. Ficamos doentes, tratamos e voltamos às nossas atividades. E é isso que Deus espera para nós. A depressão não é problema seu com o seu relacionamento com Deus. É uma doença. Se você pesquisar nos manuais aí de psiquiatria, de psicologia, você vai perceber que é uma questão de saúde. E que você precisa também cuidar, assim como da sua saúde física, você precisa também cuidar da sua saúde mental. E uma das coisas que você precisa definir é propósito. Qual é o propósito? Quais são os ideais que Deus está te movendo, está te chamando para que você cumpra? E que você se esforce para que esses ideais se cumpram na sua vida. Se trate, busque ajuda, busque o tratamento, saia desse sono, como acontece muito nesses períodos, saia da comodidade, lute contra, porque assim como Elias, Deus tem muitas coisas a realizar por meio da sua vida. Assim como Elias ficou doente, todos nós podemos ficar. Nesse período que nós estamos gravando o vídeo, muitas pessoas têm ficado desesperadas porque estão em casa e estão criando uma ansiedade imensa. Mas lembre-se, é um período onde a gente pode amadurecer em Deus o propósito e os propósitos dos quais Deus está nos chamando, nos levantando e permitindo tais circunstâncias à nossa vida. É importante percebermos que sim, nós podemos adoecer mentalmente, mas sim também nós podemos nos reerguer
para o cumprimento dos propósitos de Deus. Vamos orar? Deus, eu quero, ó Deus, suplicar, ó Deus, nesse tempo pelas nossas mentes, assim, ó Deus, como suplico pelo nosso corpo físico e também pela nossa vida espiritual contigo. Mas como, ó Deus, Elias, nós sabemos que muitas vezes os dias são maus, nos pressionam, nos estressam e muitas vezes, ó Deus, os estresses, ó Deus, os problemas sucumbem às nossas forças, nos fazem, ó Deus, cair e nos fazem, ó Deus, a cada dia mais fragilizados emocionalmente e psicologicamente. Sabemos disso, Deus, mas pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia que a Tua bondade nos ajude a nos reerguermos, ó Deus, a cada dia para o cumprimento dos planos do Senhor sobre as nossas vidas. Podemos sim, ó Deus, ter um espírito de Elias, cheio da Tua presença plena para o cumprimento dos planos e dos propósitos do Senhor para nós, que é viver contigo e proclamar a verdade do Senhor num mundo cheio, ó Deus, de calamidades, cheio, ó Deus, do mal, cheio, ó Deus, de confusão, justamente por falta da verdade, que é a pessoa de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a nos reestabelecermos e nos ajude a nos tratarmos e nos curarmos, assim como o Senhor fez com Elias. Nós clamamos, ó Deus, e pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.